Olá, eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. É um prazer lhe dar as boas-vindas em mais um episódio do ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde, com o apoio da Agfa. A cada episódio, recebo convidados especialistas em inovação, com foco na área de saúde. Abordamos diferentes temas, como o papel da inteligência artificial, novos diagnósticos e tratamentos, monitoramento remoto de pacientes e outras inovações que estão transformando a saúde. O objetivo é manter você a par das mais recentes tecnologias e das próximas novidades do setor. No episódio de hoje, vamos abordar um tema de grande relevância na saúde: as aplicações da inteligência artificial na neurologia vascular. O acidente vascular cerebral, conhecido pela sua sigla AVC, é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, e sua abordagem requer diagnóstico e tratamento precoces, com precisão e conhecimento especializado. A inteligência artificial, com seu poder de análise e aprendizado contínuo, está revolucionando a forma como os médicos diagnosticam, tratam e previnem diversas doenças neurovasculares, incluindo o AVC, com potencial de reduzir a mortalidade e melhorar significativamente o atendimento aos pacientes. Para discutir esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui hoje dois especialistas com muito conhecimento no tema. A doutora Gisele Sampaio, que é médica neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein e professora livre-docente da disciplina de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo, e o Renato Cunha, que é vice-presidente de Vendas e Operações Latam da Rapid AI e conselheiro para a América Latina da ViewMind. Gisele e Renato, muito obrigado por estarem aqui hoje. Vai ser um prazer aprender com vocês. É um prazer, Gustavo, e queria já parabenizar pelo tema de extrema importância para todos. Oi, Gustavo, oi, Gisele, é uma honra estar com pessoas tão relevantes nessa área e pessoas que eu considero amigo, né? A gente já se conhece há um bom tempo, já tem trabalhado junto há um bom tempo, então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que esse podcast seja bem legal para quem está ouvindo também. Eu não tenho dúvida disso, vou aprender bastante com vocês dois aqui. Estava até falando com a Gisele antes, minha colega de contemporânea de residência na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e o Renato também, amigo já de longa data, para a gente falar de um tema que é super relevante, né? O diagnóstico e tratamento precoces do AVC no Brasil, no mundo, e o uso da inteligência artificial, que é a tecnologia que mais chama atenção nos últimos anos em todo o mundo, e na área de saúde não podia ser diferente. Eu vou começar com você, Gisele. A primeira pergunta, para quem está nos ouvindo, entender um pouco melhor sobre o panorama do tratamento atual do AVC e também destacar os principais desafios encontrados no contexto aqui no Brasil. Muito bem, Gustavo. Eu acho que o primeiro ponto é fazer aí a comparação de como se tratava o AVC na época que a gente fez residência, sem querer denunciar a nossa idade, e o que a gente faz hoje em dia, né? Então, em 20 anos, o AVC deixou de ser uma doença que era vista com bastante niilismo, onde a gente achava que não existia um tratamento, para ser uma das maiores emergências médicas. Então, a gente evoluiu no sentido de identificar tratamentos de recanalização, com medicações, com dispositivos, mas existe um grande desafio que é o tempo dependência dessa doença. Então, essa é uma doença extremamente tempo dependente. Quando uma artéria intracraniana é ocluída, morrem mais de 2 milhões de neurônios por minuto. Então, a gente tem que realmente correr contra o tempo para tentar diminuir a chance de sequelas. Então, hoje, o AVC, que já chegou a ser a primeira causa de morte no nosso país, passou a ser a segunda. Infelizmente, dados do DataSUS do ano passado sugerem que voltou a ser a primeira causa de morte. É, sem dúvida, uma grande causa de incapacidade mundial. Então, no nosso país, a gente tem os grandes desafios de conseguir fazer com que dentro de um sistema público de saúde, que, na verdade, abrange 80% da nossa população, apenas cerca de 15% a 20% da nossa população tem acesso a convênios médicos, é o sistema privado de saúde. Então, é montar um sistema para trabalhar com essa tempo-dependência, para conseguir tratar os pacientes com as terapias que hoje a gente sabe que funcionam, dentro do tempo preconizado e com toda a dificuldade que a gente tem do nosso sistema único de saúde. Então, é um grande desafio, mas eu acho que em 20 anos a gente melhorou muito, a gente conseguiu trazer as terapias de recanalização para o SUS e a gente tem a capacidade, eu acho, de ampliar essas terapias com o uso da inteligência artificial. Ótimo, Gisele, obrigado por essa introdução, né? E aí quem está nos ouvindo já consegue ter uma visão ainda melhor sobre o panorama de AVC e como que representa um grande problema a ser combatido, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E aí, obviamente, a inteligência artificial começa a despontar como uma tecnologia que pode nos ajudar muito na neurologia vascular como um todo, em especial no AVC. E aí eu vou querer ouvir o Renato, que tem uma experiência muito grande
nessa área, para ele nos descrever um pouquinho melhor como funciona a inteligência artificial na neurologia vascular, quais são as principais aplicações hoje em dia e quais os casos de uso que vocês já têm feito aqui no Brasil. Renato, com você. Obrigado pela pergunta. Acho que essa evolução que a doutora Gisele fala, né, ela vem acontecendo numa velocidade muito rápida, não só nas pesquisas dos próprios tratamentos e na adoção de novos tratamentos, mas também no acompanhamento de novas tecnologias para suportar um processo que ele é multidisciplinar, que ele é emergencial, que ele precisa de uma coordenação de diagnosticar, de comunicar e de levar esse paciente para o tratamento mais rápido possível, porque, como a doutora Gisele falou, a cada minuto se perdem milhões de neurônios. A tecnologia e a inteligência artificial, ela começa a ser desenhada no intuito de ajudar com algoritmos de inteligência artificial a justamente detectar o que está acontecendo dentro do cérebro do indivíduo. A Rapid começou a desenvolver uma solução na década de 90. Porque existia um paradigma, né, doutora Gisele? O paciente só pode ser tratado até 6 horas, porque depois de 6 horas todo o tecido tinha morrido e que qualquer tratamento seria fútil. Isso não parecia ser realmente uma realidade, né? Esse paradigma ele foi quebrado com uma solução que foi desenvolvida pela Rapid, mostrando que era possível você medir quanto tecido já tinha morrido, quanto tecido ainda era viável de ser salvo, se uma terapia de perfusão fosse feita. E em 2017, um estudo apresentado pelo Dr. Raul Nogueira, um brasileiro que vive nos Estados Unidos, e em 2018, um estudo apresentado pelo Dr. Greg Alberts de Stanford, mostraram justamente a validação dessas tecnologias para você conseguir mensurar o que existe de tecido salvável. Então esse foi o começo da inteligência artificial no tratamento do AVC, né? Hoje no Brasil, a gente saiu um pouco desse conceito de algoritmo para o conceito de plataforma, porque a gente precisa endereçar justamente as questões de comunicação e de fluxo dentro do hospital. Só um algoritmo auxiliando a visualizar o que está acontecendo dentro do cérebro do paciente, ele não resolve as nossas maiores dores, né? Então hoje, dentro de uma plataforma, com a plataforma da Rapid, desde que o paciente entra no hospital, quando começa o manejo desse paciente, a suspeita do AVC, a comunicação entre a equipe, o início de fazer as imagens, tudo isso está dentro de uma plataforma hoje suportada por inteligência artificial. A primeira imagem, que é avaliar se esse paciente tem uma hemorragia, você tem o primeiro algoritmo que vai dar um alerta ali se esse paciente tem uma hemorragia, que ele vai necessitar de um manejo específico. Se o paciente não tem hemorragia, quanto tecido já está comprometido, quanto você consegue ver numa tomo sem contraste. Se você faz um exame um pouco mais sofisticado, com injeção de contraste, o software consegue detectar se há uma oclusão de grandes vasos, que pode necessitar de uma intervenção de trombectomia mecânica, se não for resolutivo uma trombólise. Além disso, as soluções de neuroimagem avançadas, que é onde começou a Rapid lá, né, de medir core, penumbra, mismatch, o quanto de tecido é salvável, tudo isso hoje entra numa avaliação multimodal, né, de soluções. Isso é o que a gente tem no Brasil hoje. O pipeline de soluções que a gente está vendo surgindo na própria Rapid hoje, de mensuração de hemorragia, quantos mililitros de hemorragia um paciente hemorrágico já tem, hematoma subdural, avaliações multimodais, onde você usa angiotomografia e tomo de perfusão para localizar e detectar com maior eficiência oclusões distais, os MEVOS, né? Então hoje a gente tem, dentro do AVC, um crescente de suporte à avaliação, né? É suportar o médico dentro daquele período crítico da emergência, com tudo que a tecnologia pode trazer, de comunicação, integração entre equipe e suporte à decisão, né? A decisão médica e clínica de definir o que fazer com esse paciente. Quando a gente extrapola isso, por exemplo, para a ViewMind, como você comentou que eu sou conselheiro hoje, né? A avaliação de déficits cognitivos através de um espelho do cérebro que a gente tem, que é o olho, né? Fazer um tracking de olho, você conseguir detectar qual é o declínio cognitivo que aquele paciente tem, qual é o declínio ao longo do tempo. Hoje nós temos uma solução da Rapid que a gente ainda não tem no Brasil, mas que a gente está programando trazer, que é a detecção de aneurismas. Os aneurismas eles são encontrados em exames muitas vezes não direcionados para isso, certo? São encontros ocasionais. E se perde
Tem uma estatística que se perde em torno de 15% dos aneurismos porque não se encontra nessas avaliações. Então, tudo isso é para trazer uma eficiência para o sistema de saúde e fazer com que a inteligência artificial seja um suporte ao trabalho super exigente que os médicos têm hoje, super pesado, né, de estar todo dia avaliando seu paciente e tendo esse suporte de inteligência artificial, justamente a função é buscar reduzir esse peso, né, da decisão solitária e ter um suporte maior para que quanto mais informação o médico tenha, melhores decisões ele consiga ter. É ótimo, acho que isso a gente tem visto muito com a inteligência artificial, né? As empresas buscando ferramentas que consigam auxiliar as médicas e os médicos a trabalhar melhor. Então, a ter menos do seu tempo consumido com prontuários eletrônicos, tarefas repetitivas, ter que ficar perdendo tempo com atividades que não são aquelas de cuidar dos pacientes, né? A gente vê, tem algumas estatísticas em hospitais, especialmente norte-americanos, que o médico passa 50% do tempo, hoje em dia, cuidando de tarefas que não são aquelas relacionadas à assistência. Então, cada vez mais, a inteligência artificial pode ajudar os colegas clínicos, cirurgiões, radiologistas a trabalhar mais próximos do paciente. Aí, Gisele, eu queria te fazer uma pergunta até um pouco mais longa, que vou quebrá-la em duas. Primeiro, a sua visão sobre a inteligência artificial na sua área, né? Você como médico neurologista, o que tem sido realmente utilizado e os benefícios que você vê na prática clínica? E a segunda pergunta relacionada a essa também é como que estas empresas que muitas vezes apresentam soluções de inteligência artificial em pesquisas, em ensaios clínicos, como é que isso daí depois passa para a vida real, né? Isso tem acontecido. Uma das críticas que eu ouço e percebo às vezes é que tem muitas soluções de inteligência artificial que funcionam muito bem no ensaio clínico, mas depois na vida real as coisas são diferentes, que o contexto brasileiro é diferente, obviamente a população não é a mesma para a qual os dados originais foram obtidos, por exemplo, na Europa ou Estados Unidos. Então, queria saber um pouco de você aí, essa visão sobre a inteligência artificial como um todo e depois essa questão de ensaio clínico versus vida real. Então, começando pela pergunta da prática clínica, né? No que tem mudado, o que a gente já incorporou. Eu acho, Gustavo, que a gente vive um período sem volta. Eu acho que a inteligência artificial entrou na vida de todos, na prática médica, na prática de como a gente cuida do paciente de uma maneira irreversível. Então, se a gente parar para pensar e fizer uma analogia, voltando aí à nossa época de residência, a gente alugava filme na locadora. Ninguém mais aluga filme na locadora. Então, é o que aconteceu com a medicina. Então, para fazer uma boa prática médica, o médico tem que ser treinado, tem que entender as limitações da inteligência artificial e do que a gente está utilizando para poder aplicar na beira-leito. Mas sem dúvida nenhuma, um caminho sem volta. Falando um pouco da nossa prática, eu acho que o Renato foi muito feliz em definir aí as várias aplicações dentro do atendimento ao acidente vascular cerebral. Então, vamos imaginar que a gente vive num país de 200 milhões de habitantes e a gente tem cerca de 3.500 a 4.000 neurologistas registrados na Academia Brasileira de Neurologia. Se a gente fizer uma conta matemática de padeiro, a gente vai ver que a gente não consegue cobrir o território nacional inteiro com neurologistas para atender o paciente com AVC na fase aguda. A gente está falando de uma doença que a gente imagina que a gente tenha pelo menos 400 mil casos anuais. Então, a inteligência artificial vem trazer aí a possibilidade do atendimento em locais distantes, não só com a interpretação da imagem. Então, hoje a gente falou muito aí de como é que a gente usa um algoritmo de inteligência artificial para dizer, aqui é um AVC isquêmico, aqui é um AVC hemorrágico, eu tenho uma oclusão de grande vaso, mas como também para permitir o acesso, né, ao especialista, ao paciente que está distante. Então, em áreas rurais, em áreas onde a gente não tem um neurologista, a gente tem algumas soluções de telemedicina que foram extremamente barateadas ao longo do tempo. Antes, para fazer telemedicina, a gente precisava de aparelhos caríssimos. Hoje, a gente consegue ter acesso ao vídeo do paciente com segurança, protegendo o dado clínico do paciente, utilizando o nosso telefone celular. Então, isso eu acho que veio realmente trazer a possibilidade de que a gente leve à beira do leito do paciente, o paciente mais necessitado, que não tem acesso aí ao sistema privado de saúde, uma
atendimento de altíssima qualidade e a gente tem experiências muito exitosas aqui no Brasil, né? Então eu faço parte como coordenadora científica da Rede Brasil AVC, né? Que é uma rede que tem aí sob a coordenação geral a doutora Sheila Martins, de Porto Alegre, em que a gente provê um programa, né, de telemedicina, onde a gente conseguiu levar a trombólise endovenosa para locais onde nunca tinha sido realizada uma trombólise. E esse modelo foi um modelo de tanto sucesso que a Organização Mundial de AVC, né, a World Stroke Organization, levou e importou do Brasil para a Etiópia, onde era um país que nunca tinha se feito uma trombólise endovenosa. Então, utilizando esse modelo da telemedicina, utilizando um aplicativo simples que se chama Join, a gente conseguiu prover, né, a recomendação de trombolizar ou não o paciente estando aí à distância. Então, acho que não tem dúvida que a gente está numa era em que o atendimento foi completamente modificado, a gente tem que incorporar, entender as limitações, e eu vejo com muito bons olhos isso. E aí, já migrando para a tua segunda pergunta, tudo que vem de novidade, obviamente, a gente tem que ter a nossa visão crítica do que a gente está utilizando, né? Não simplesmente passar a usar sem entender as limitações. E realmente, eu acho que você entra num tema que a gente chama de exclusão digital, que é de que esses algoritmos que a gente utiliza hoje, eles foram todos criados e montados em cima dos pacientes que tiveram acesso àqueles algoritmos, geralmente em países de alta renda. Então, a gente criou um algoritmo para interpretar o AVC numa população americana e europeia. Então, a gente validou nessa população. Então, a primeira pergunta é se esses algoritmos eles são aplicáveis para a nossa população. Então, do mesmo jeito que quando a gente faz pesquisa clínica, e hoje é uma área minha de atuação bastante grande, lá no Einstein hoje eu sou head de pesquisa clínica em estudos em neurologia, a gente, quando vai utilizar uma droga que foi, né, inventada em bancada, a gente comprova que aquela droga é eficaz, é segura. Então, eu acho que tecnologia tem que ter um caminho semelhante. A gente precisa da validação, não é porque é novo que é bom, não é porque é tecnologia que é bom, não é porque é um aplicativo que é bom, né? Então, essas de uma maneira diferente, mas esses aplicativos, eles precisam ser testados e validados aí na nossa população. A gente precisa ter muito cuidado com essa exclusão digital, né? Então, quando a gente começa a usar um aplicativo e imaginar, olha, isso vai ser super bom, porque eu vou levar aí a medicina para quem não tinha. A gente tem que entender que ainda existe 1 em cada 10 pessoas no mundo não tem acesso à internet. Então, a gente continua, será que com a tecnologia a gente não está também aumentando um pouco um fosso de acesso, né, a essas pessoas que não têm acesso à tecnologia, né? Então, isso foi muito claro para mim, até fugindo um pouco do tema, na época da Covid, em que você, para vacinar, tinha que se cadastrar via um aplicativo. E tinha paciente meu do ambulatório da Unifesp que não conseguia cadastrar porque ele não tinha acesso ao aplicativo. Então, a gente não pode ser cego para essas limitações da tecnologia. A gente tem que entender que esses algoritmos, eles foram construídos com base em populações que não são as nossas e ter uma ciência crítica de validar os aplicativos dentro da nossa população, né? Com toda uma preocupação de não excluir digitalmente os pacientes que então têm acesso à tecnologia hoje. Muito bom, Gisele. Você foi falando aqui, me lembrando de algumas coisas, né? Você citou o Join, nós usamos bastante também na Covid como uma plataforma para segunda opinião e auxílio a diagnósticos da doença em tomografias computadorizadas de tórax, e vejo vocês usando bastante também na rede AVC, né? Então, super interessante para poder dar acesso a diagnóstico e tratamento imediatos. O segundo tema é essa questão do fosso, né, de aumento da desigualdade. O Harari, nós citamos isso aqui até em um dos episódios sobre inteligência artificial na saúde e implicações para a humanidade. Foi um dos nossos primeiros episódios aqui do podcast, que isso poderia ser um problema. Então Harari cita isso, ele tem um livro chamado Homo Deus e fala do fosso enorme que poderia haver de dar mais acesso a quem já tem muito acesso e deixar de fora as pessoas que não têm acesso, né? Então, isso é um potencial problema que a gente precisa prestar bastante atenção, assim como o uso correto dos dados e ensaios clínicos feitos com a população adequada, né? Não adianta simplesmente fazer um copiar-colar de outro lugar. O último ponto que a gente também citou em podcasts aqui anteriores, conversei com a Renata, que é advogada especializada em saúde digital, e com o Irã Kartacho da Anvisa. A gente falou muito sobre essa regulação dos dispositivos médicos e da inteligência artificial. Falamos também, um episódio recente, sobre inovações nos ensaios clínicos e na pesquisa clínica. Talvez os aplicativos daqui a um tempo sejam prescritos por médicas e médicos como medicamentos. Então, eles vão precisar passar por esse escrutínio, talvez até de ensaios, né? Os aplicativos vão ter que se mostrar úteis não só do ponto de vista custo-benefício, mas também com eficácia e eficiência
para diagnósticos e tratamentos. Eu vou devolver para você, Renato, para a gente falar um pouquinho da sua visão sobre os desafios e suas considerações também ao adaptar essas ferramentas que são usadas no mundo todo à realidade brasileira e também integrar os protocolos clínicos que já estão estabelecidos aqui. Então, queria que você contasse um pouco como tem sido a experiência. Eu sou partidário do Ray Kurzweil de que a tecnologia ela democratiza, reduz o seu custo ao longo do tempo e ela permite o acesso a cada vez mais pessoas, né? Obviamente, quando a gente fala de qualquer introdução de nova tecnologia, quem começa a utilizar essa tecnologia são os early adopters. São aqueles que estão à frente da inovação, são aquelas instituições que prezam por trazer para o próprio mercado as soluções relevantes. Diante dessa miríade de soluções que não para de surgir, a reputação é cada vez mais importante, a reputação das empresas, a reputação das validações desses algoritmos. Eu não vejo nenhuma forma de se avaliar tecnologias de inteligência artificial que não seja através de pesquisa clínica, que não seja através de validação de eficiência, de sensibilidade, de especificidade dessas ferramentas, do quanto elas conseguem trazer de retorno de investimento. E, obviamente, existe um desafio de adaptar, né, essas tecnologias que foram criadas no primeiro mundo na nossa realidade. A realidade que a doutora Gisele fala, que é muito diferente do que a gente tem nos países de primeiro mundo. Como é que eu transporto isso para um mercado de saúde que não existe hoje, que não trabalha em rede como os Estados Unidos? Eu estive na Argentina com o doutor Alexandre Espiota, e ele mostrando como é que está montada lá a Carolina do Sul, né, com 5 milhões de habitantes, com 3 centros que fazem trombectomia mecânica. Com transporte de helicóptero, com transportes altamente eficientes, mas são somente 3 hospitais que contam com hemodinâmica funcionando 24/7 para fazer o tratamento de alto custo. Se a gente passar ali na região da Paulista, eu queria saber quantas hemodinâmicas tem, né, naquele entorno. Porque você acaba tendo equipamentos que não estão sendo utilizados num fluxo que deveria. Ou seja, a gente tem uma questão de ganho de eficiência ou de falta de eficiência quando a gente não consegue construir redes de receber um paciente que entra num hospital, que tem que tem uma primeira atenção, que tem uma primeira avaliação, que tem um trombolítico, que é transportado para um centro de referência onde esse paciente vai fazer trombectomia mecânica, que tenha um esquema desses para avaliar, trombolizar um paciente numa região mais distante e trazer para um centro onde se possa fazer uma trombectomia mecânica. Minha mãe mora no interior do Rio Grande do Sul. Se ela tiver um AVC, ela tem que viajar para uma cidade a 140 quilômetros de distância para ser avaliada, para talvez trombolizar. Se ela tiver uma oclusão de grandes vasos e o trombolítico não funcionar, sinto muito, mamãe, né? Virou aquela fatalidade do AVC. Então, assim, desafios e considerações para se adaptar a essas tecnologias, assim, a gente tem que entender as realidades de mercado, os momentos de adoção de tecnologia. A gente não pode ter a pretensão de que uma tecnologia nova ela vai ser adotada para todo mundo em todos os lugares e vai ser super barata. Ela vai barateando ao longo do tempo, ao longo da adoção, né? E eu acho que um ponto que a doutora Gisele traz, que assim, como a gente vê cada vez mais as tecnologias surgindo, como é que eu, como instituição, como é que eu, como um hospital, consigo avaliar, consigo testar, consigo validar, consigo entender aqueles estudos, consigo entender o que aquele vendor está me oferecendo em termos de eficiência e como isso cola com a minha realidade. É uma corrida contra o tempo, né? De criar estruturas para isso. Agora a gente começa a ver nos Estados Unidos e na Europa surgir uma nova figura de diretoria que se chama Chief Healthcare AI Office, né, que é justamente a pessoa capaz de coordenar esse tipo de manejo e evitar se perder tanto tempo com tanta solução que não traz nenhum benefício, que ela não agrega valor nenhum na área de saúde. Então acho que são coisas que estão andando em paralelo, né? E é muito interessante e é muito incrível a gente viver esse momento agora, de ver que tudo isso está acontecendo junto ao mesmo tempo e evoluindo de uma forma muito rápida. Também acho fantástico, né? Conseguimos perceber hoje a quantidade de opções que existem para um diagnóstico e tratamento precoce de uma doença como o AVC. Nós estamos chegando aqui no final da primeira parte do nosso episódio, mas vamos continuar essa conversa na segunda metade. Eu vou querer ouvir muito a Gisele e o Renato a respeito de algumas implicações éticas, né, nesse uso dos dados e alimentar os algoritmos de inteligência artificial, saber um pouquinho mais de casos de uso
E um outro ponto muito relevante, acho que até mais aí o Renato vai poder nos explicar, a inteligência artificial começa a ser muito questionada em estudos de custo-efetividade. Muito legal, mas será que isso aqui não está simplesmente agregando custos para um setor, saúde, em que os custos não param de subir? Mas a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso na segunda parte. Aqui hoje a gente falou sobre o panorama do tratamento do AVC, os desafios encontrados no contexto brasileiro e o papel da inteligência artificial na neurologia vascular. A gente continua em breve na segunda metade do episódio. Obrigado, Renato. Obrigado, Gisele. Vejo vocês, então, em breve para a nossa continuação. E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, não esqueça de avaliá-lo com 5 estrelas na plataforma preferida de podcast. Compartilhe também nas suas mídias sociais e com seus contatos, para que mais pessoas possam ter acesso a informações sobre inovação e empreendedorismo na saúde. Ao fazer isso, você ajuda a disseminar informação e conhecimento de qualidade e a aumentar o interesse por esses temas tão importantes para o avanço do setor. Muito obrigado.